Falando aí da questão do a gente tomar muito cuidado, né? Quem já cometeu erros, né? Todo mundo já cometeu erro, todo mundo é passivo de erros. Já cometeu erro ao substituir um disco de freio? Quem já cometeu? Bom, vou te falar dos erros que muitos cometem ao substituir um disco de freio. Estou falando de um disco de freio, é simples, não é? Tirar um disco de freio e colocar outro? Muito simples, mas tem gente que comete erros. Tem pessoas que cometem erros. E nós vamos aprender para que nós não cometemos esses erros. Eu estou substituindo aqui um disco de freio. Geralmente, a pessoa pega esse disco de freio e joga ele em cima do cubo. Eu fui lá, peguei o relógio comparador, medi o empenamento do cubo. Fui lá, medi o empenamento do disco. O disco tá ruim, vamos trocar o disco. Só que tem um detalhe. Na hora que você tira o disco, esse cubo, ele tá muito, pode ver que tá enferrujado, cheio de ferrugem. E aí o que você faz? O que as pessoas costumam fazer? Vem com um disco novo e pá, por cima. Quando você coloca o disco novo por cima, você consegue levar as impurezas que está no cubo tudo para de trás do disco. Fica entre o disco e o cubo. Na hora que você aperta o disco e aperta a roda, como é que fica o disco de freio? O disco de freio fica assim. A hora que você começa a andar e pisa no freio, o freio trepida. Mas espera aí. Não, os discos é novo, aí liga lá pra casa de peça. Peguei um par de discos aí, coloquei no carro do seu Joaquim lá, ele voltou aqui reclamando que o freio tá trepidando, cara. Aí o cara do autopeça fala, tira aí e traz aí. Quer dizer, o cliente já tá insatisfeito, você vai perder tempo para tirar os discos de freio de novo, vai mandar lá pro autopeça. Geralmente, pessoal, os autopeças não pagam a mão de obra, só troca a peça. E aí você vai lá, pega um outro disco, coloca. Talvez, na hora que você remove o disco, pode ser que aquela impureza caia, você monta um outro disco em cima, o freio para trepidar. Aí você vai, não falei? O disco veio com defeito. Então, qual que é o correto? Tirou fora, mediu o empenamento do cubo, tá perfeito? Escovinha de aço, né? Limpa, né? Passa aqui aquela graxa marítima, né? Tem aquela graxinha marítima, mas não é pra voltar de graxa, né? Só aquela graxinha marítima para poder evitar de pegar aqui, de enferrujar. Monta o disco em cima, aperta, com certeza você não vai ter esse tipo de problema. Então, o que a gente vê muito as pessoas fazerem? Tira o disco, colocam outro, não verifica o cubo, mede-se o empenamento do disco, mas o disco está empenado, né? O disco está lá empenado, ok, tira o disco fora. Me traz um par de disco novo, coloca o disco, está do mesmo jeito. Mas pera aí, e agora? E às vezes não é o disco, é o cubo que está empenado. O que o cidadão está fazendo aqui certinho, ó. Primeiro ele mediu o disco, depois ele veio e mediu o cubo. Então, se o cubo está perfeito, legal, é o disco mesmo, realmente. Porque às vezes o disco estando fixo lá no lugar, você coloca o relógio, ele vai dar uma diferença. Legal, mas às vezes não é o disco, é o cubo. E olha, deixa eu lhe falar, quando eu dava aula, que a gente fazia teste com os mecânicos, prova com os mecânicos, o que a gente fazia? A gente pegava o disco de freio, colocava aqui, colocava uma arruela bem fininha por baixo aqui para deixar o disco de lado assim, montava e falava, ó, o cliente falou que esse disco aí falou que esse freio tá trepidando. Aí o mecânico vinha lá, passava o dedo no disco, mas esse disco já tá meio ruimzinho, né? Precisa trocar. Se eu trocar um disco, te dar um disco novo, vai colocar, vai ficar bom? Vai. Aí você pegava um disco novo, dava para ele não percebia que tinha uma arruelinha aqui por trás, aqui montava o disco em cima do mesmo jeito. Então, assim, isso são coisas, pessoal, que a gente vai adquirindo, a experiência vai trazendo habilidades para vocês. Então, tá aí a dica, né? Na verdade, não é uma dica, né? É uma aula, é um ensinamento, coisas que vocês não devem fazer. Porque se vocês fizerem esses tipos de atitude, esses tipos de reparação, com certeza vai atrasar o teu trabalho, com certeza você vai deixar de produzir, com certeza o teu diagnóstico vai ficar mais longo, com certeza a tua reparação vai ficar bem mais longa.